A história do rei Davi é, sem dúvida, uma das mais dramáticas de todos os tempos. É aquela jornada clássica, sabe? Um líder brilhante que sobe ao poder, consegue unificar uma nação e ainda recebe a promessa de uma dinastia eterna. Só que é também a história trágica de como as falhas mais pessoais e profundas dele acabaram literalmente destruindo sua própria casa e quase levaram o reino todo à ruína. Então, vamos mergulhar nisso. E para começar, nada melhor do que usar as palavras do próprio Davi. Esse é o lamento dele pela morte do rei Saul e do seu grande amigo Jonatas. É uma frase que, claro, expressa um luto profundo, mas que, ironicamente, acaba sendo uma espécie de profecia para as tragédias que o próprio Davi iria enfrentar. É um ponto de partida perfeito para a nossa análise de hoje. Bom, com a morte do rei Saul, Israel ficou sem um líder claro. O reino mergulhou num vácuo de poder e, como era de se esperar, numa guerra civil brutal. De um lado, o herdeiro de Saul, e do outro, o grande herói de guerra, Davi. Olha, Davi não virou rei assim da noite para o dia. Demorou. Essa linha do tempo mostra bem essa jornada de 7 anos e meio. Ele começa como rei de uma tribo só, a de Judá. E o que vem depois é o que a narrativa chama de uma longa guerra contra a casa de Saul. E a gente vê que Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Ele joga um xadrez político e militar muito astuto, esperando o momento certo para consolidar o poder. Agora, o que é realmente fascinante aqui é a genialidade política de Davi. É impressionante. Pensa bem, para cada rival que morre, a reação pública dele é sempre de luto e justiça. Quando o mensageiro chega com a notícia da morte de Saul, Davi o executa. Quando o general dele, o Joabe, mata Abner, Davi lidera o funeral chorando. E quando os assassinos de Isbosete trazem a cabeça do rival, o que ele faz? Executa os assassinos por matarem um homem justo. Em todos os casos, a morte de um inimigo o beneficia, mas ele consegue se distanciar completamente do ato, mantendo imagem de justo e leal para o povo. Com o reino finalmente unificado, Davi dá início a uma verdadeira era de ouro. Esse é o auge do seu poder. Um período de muitas conquistas militares, estabilidade política e um fervor religioso que tomou conta de tudo. Os feitos de Davi nessa época são realmente impressionantes. Ele derrota inimigos históricos como os filisteus, conquista Jerusalém, que era uma cidade neutra, e a transforma no centro político e religioso do seu reino. E ainda por cima, ele traz a Arca da Aliança, o maior símbolo da presença de Deus para a cidade, com muita dança e celebração. Tudo parecia estar se encaixando perfeitamente para uma dinastia que duraria séculos. E aí vem o clímax dessa era de ouro. Através do profeta Natã, Davi recebe uma promessa monumental. A dinastia dele não seria só mais uma, seria eterna. Esse é o ponto mais alto da vida de Davi. Ele tem poder, tem paz e tem uma promessa divina. Nada podia dar errado, certo? Pois é. E é aqui que a história dá uma virada sombria. No pico do poder, uma falha moral, pessoal, se torna o gatilho para uma catástrofe que vai afetar não só ele, mas a família inteira e todo o reino. A narrativa constrói a tensão de uma forma magistral. Tudo começa na época em que os reis saem à guerra. Mas aí vem o contraste gritante. Os soldados estão lá no campo de batalha cumprindo seu dever. Mas Davi, o grande guerreiro, ficou para trás. E essa única decisão de ficar em Jerusalém, ocioso no palácio, abriu a porta para a tentação e para sua queda. O que se segue é uma cascata de pecados, um levando ao outro. Começa com o adultério. Para encobrir, ele tenta enganar Urias. Quando a integridade do soldado acaba frustrando o plano dele, Davi apela para a traição e, por fim, para o assassinato por procuração. É uma descida ao fundo do poço, rápida e terrível. E essa citação ilustra a profundidade da traição de uma forma brilhante. A honra e a lealdade de Urias funcionam como um espelho que reflete a desonra do seu rei. Enquanto o exército está lá sofrendo no campo de batalha, Urias se recusa a ter o conforto da sua própria casa. Naquele momento, ele é mais leal ao reino do que o próprio rei. Davi, claro, acha que o crime dele está bem escondido, mas o profeta Natã o confronta. E a sentença, nossa, é devastadora. Não é uma punição única, sabe? É uma maldição perpétua. Pelo fato de Davi ter usado a espada para matar Urias, a violência se tornaria uma presença constante dentro da sua própria família. E essa profecia se cumpre de um jeito bem literal e aterrorizante.
A violência que Davi semeou lá no campo de batalha agora começa a brotar dentro das paredes do seu palácio. A profecia vira realidade. Primeiro, um crime horrível. O filho mais velho de Davi, Amnon, violenta sua meia-irmã Tamar. Davi fica furioso, mas a sua autoridade moral já estava comprometida. Ele não faz nada. E essa inação permite que o ódio cresça até que o irmão de Tamar, Absalão, resolve fazer justiça com as próprias mãos, assassinando Amnon. A espada, de fato, está na casa de Davi. E aquele conflito mal resolvido com Absalão, que nasceu da violência e da inação, agora transborda. O drama de família se transforma numa guerra civil que ameaça destruir absolutamente tudo que Davi construiu. Absalão, depois que volta do exílio, começa uma campanha política brilhante e muito paciente. Ele se coloca como defensor do povo, explorando as falhas da administração do pai. Ele não usa força, não. Ele usa carisma e promessas de justiça. Ele literalmente rouba a lealdade do povo, preparando o terreno para a rebelião. O resultado é essa inversão de papéis, completa e humilhante. A gente vê aqui o quão fundo Davi caiu. Absalão, o filho rebelde, entra na capital como um rei, e Davi, o monarca poderoso, é forçado a fugir como um fugitivo qualquer. Essa imagem é incrivelmente poderosa. O grande rei, o unificador, o conquistador, agora sobe o Monte das Oliveiras descalço, com a cabeça coberta, chorando. Ele não está só fugindo de um inimigo, ele está fugindo do próprio filho, colhendo os frutos amargos das sementes que ele mesmo plantou anos atrás. É a personificação daquela frase do começo, como caíram os poderosos. E a história de Davi nos deixa com essa questão que é fundamental. A narrativa sugere que existe uma conexão direta, inseparável, entre a falha moral privada dele e a catástrofe pública que se seguiu. A maior crise da vida dele não veio de um exército estrangeiro, mas de dentro da própria casa. Um eco direto do seu pecado oculto. A história dele serve como um estudo de caso atemporal sobre poder, moralidade e as consequências inevitáveis das nossas escolhas.